Bom dia! Hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a Rose, lá do Rio de Janeiro. E ela vai contar um pouco da história dela, do luto, né, que ela viveu, do luto que ela viveu com a filha, com o marido, né, nessa vésperas aí de Dia das Mães. Quantas mães que vivem lutos, né, tão profundos e que a gente sabe que perder uma mãe é muito difícil, perder um filho é mais difícil ainda. E como que ela tem superado esse lugar, né? Antes dela chegar, vou falando um pouco também do meu lugar de luto. Eu perdi minha mãe tem 5 anos e eu falo com todo mundo, não parece que o tempo ameniza, não. O tempo não ameniza nada. O tempo, ele traz um certo conformismo, né? Você se conforma com aquilo, você vai trazendo uma comodidade, mas a saudade vai aumentando cada vez mais. E essa saudade que aumenta, ela se transforma também em amor. Hoje, essa noite, eu falei até com a Rose, a gente estava conversando um pouco antes, que eu não estava conseguindo dormir. Eu fiquei de meia-noite até umas 5 horas da manhã sem conseguir dormir. Eu acho que é um pouco de ansiedade por conta de falar de um tema que mexe comigo, né? Eu tenho saudade da minha mãe vários momentos, né? Então, assim, várias situações que me passam pela cabeça que você pensa assim, meu Deus, queria tanto a minha mãe aqui, queria só poder dividir esse espaço com ela, queria conversar com ela sobre isso. E às vezes, na vida, eu me pego assim, de repente, sem pensar, e pego o telefone como se eu tivesse, vou contar isso pra minha mãe. Quando eu vejo, não tem pra quem contar, né? Então, essa dor de você não ter aquela pessoa presente no seu dia a dia, na sua rotina, no seu convívio que você estava tão acostumado, é muito doloroso. E como a gente está perto desse Dia das Mães, é refletir o que a minha mãe representa para mim. A minha mãe, no meu caso, era uma pessoa especial demais, muito especial. A gente teve vários conflitos, várias questões, como qualquer filho e qualquer mãe. Mas estar num lugar de, de amor genuíno, profundo, é maravilhoso. A minha mãe representa muito isso, sabe? Esse lugar de genuinidade, de amorosidade, de alegria. Então eu sinto muita falta da minha mãe. A Rose acabou de entrar, eu vou chamar ela, vou adicionar ela aqui, só um minuto. Hoje, de sentir saudade da minha mãe, eu consigo olhar para quanta coisa que de boa que ela me deixou. E existem muitas pessoas que não têm uma mãe legal, que existem mães que são completamente complicadas no convívio, né? Oi, Rose, bom dia. Bom dia. A câmera tá virada, é só desvirar. A Rose tá entrando, enquanto ela vai entrando, vai ajeitando a câmera dela lá, a gente vai conversando aqui. Então, esse lugar tem muitas pessoas que eu atendo e que tem a questão com a mãe profunda de dor, né? Ai, Lili, eu não consigo conviver com a minha mãe. Eu não consigo amar a minha mãe. E tá tudo certo, não tem problema. Mas quem que te trouxe esse amor de mãe? Quem te trouxe esse lugar de relacionamento amoroso, de referência amorosa com você e com o lado materno? Porque às vezes nem foi uma mãe, às vezes foi uma avó, uma tia, um pai, né? Uma professora. Quem que traz esse lugar de referência do materno para você? A gente fica muito com o símbolo da mãe que vende nos filmes, que vende na televisão, nas novelas, da família feliz. E tem muitas pessoas que representam o materno sem ser sua mãe. Quem que é essa pessoa que dentro de você pode representar? E às vezes você não vai ter essa referência também, mas você vai criar ela na sua família. Enquanto a Rô vai entrando, eu acho que deve ter tido algum problema com a internet dela. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta sobre mãe, sobre questão até de constelação, como que eu olho para minha mãe, como que eu desempenho um papel materno na minha vida, como que é essa função materna dentro de mim. Enquanto ela vai entrando, vou conversando com vocês. Vou mandar o convite de novo para ela. Deve ter tido algum problema na internet dela. Então, qual que é o símbolo de mãe? Às vezes você vai ser uma excelente mãe
com os seus filhos, né? Porque você não teve esse referencial de mãe, então você vai querer ser uma mãe melhor. Ela entrou de novo. Deixa eu mandar o convite aqui. Foi. Foi, Rô. Vê se você consegue entrar. Então, o que acontece? Você pode ter várias referências maternas. O Rô, só virar a câmera para você, que tá virando pro colchão. Isso. Acho que agora vai dar. Será que é a internet, Rô? Como honrar uma mãe que é tão desagradável e narcisista? Então, Kelly, ótima pergunta. A gente não honra essa mãe. A gente respeita o destino dela. A gente respeita ela e a sua história. E você vai criando afastamento. Não tem como conviver com uma pessoa, ela não está conseguindo virar a câmera. Ô, Rô, Kelly, vou terminar de te responder. Rô, tenta de novo. Eu acho que é a sua internet que tá ruim. Sai e entra novamente, Rô. Vamos ver se a gente consegue. Se a gente não conseguir, a gente remarca, sem problema nenhum. Tá conseguindo falar, Rô? Sim, tô conseguindo falar. Não tô conseguindo virar a câmera. Ah, sim. Você não tem como ficar do lado contrário, então, não? Fica você, às vezes, do lado contrário. Você vai ter que sair e entrar de novo. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, só um minuto. Mas pode. Tá. Agora foi. Virou. Vou só terminar de responder a Kelly aqui sobre a questão da mãe narcisista e desagradável. Tá bom. Essa mãe do Kelly, você vai ter que se distanciar, porque a gente fica buscando um amor a vida inteira que aquela pessoa não tem condições de dar. Então você vai respeitar a história dela, o destino dela e vai seguir com a sua, né, Rô? A Rô também é consteladora, eu acho que ela pode também responder plenamente isso aí, né? Eu não tive essa mãe narcisista, não tive essa mãe que desagradável. Então é difícil para mim, às vezes, até falar sobre isso, porque o simbólico de mãe, para mim, é amor e afetividade. Então, quando alguém chega com um simbólico de mãe diferente, eu olho para a dor do outro, mas é difícil a gente falar, eu te entendo, né? Eu compreendo. Não, e o mais interessante que você está falando, né? A Kelly que fez a pergunta aí agora, a gente não vai mudar ninguém, não, Kelly. Cada um veio com o teu destino. Então, minha querida, você vai amar a sua mãe da forma que ela é, mas você não precisa criticá-la, julgá-la, né? Porque é o entendimento dela, é a raiz dela, é o que ela viveu, é o que ela veio aqui para poder passar por esse processo. Então, faça você diferente, faça você com seus filhos diferente, faça da sua história diferente. E você já entendeu de que ela veio aqui para te dar a vida. Então, valorize a sua vida e faça dessa sua história uma história diferente, mas sem julgamento, sem crítica, porque você não vai conseguir mudar ela, a não ser que ela queira. A não ser que ela queira ajuda, a não ser que ela queira desenvolver, né? E ainda agora eu estava olhando algumas histórias, né, que eu até publiquei no meu Instagram, e eu estava relembrando as histórias que eu vivi com a minha filha, especificamente com a Raíza, e o quanto que eu era uma mãe dura, uma mãe muito rígida, aquele quartel-general, né? Eu até escrevi em um dos meus posts que eu falava assim, 1, 2 ou 3 tinha que estar do meu lado. E se não tivesse, pelo amor de Deus, e virava um auê. Só que elas tinham tanto medo dessa minha posição que elas não esperavam nunca chegar ao 3. E eu estava me recordando aqui que uma vez a minha irmã falou assim, mas elas nunca experimentaram chegar até o 3? Eu falei, não, porque elas não são loucas, elas sabem que a mãe que tem. Então, hoje em dia, eu olho para essas mães que falam, né, 1, 2, 3, ou põe de castigo, ou chama, você não vai entender nunca, você é burro, você é isso, você é aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, se ela pudesse saber o poder que isso tem, que ela pode fazer tudo completamente diferente, né, de uma forma diferente, de uma fala diferente. E aí eu fico olhando, mas eu falei, não, tudo bem, é porque ela não sabe o que eu já sei. Então ela precisa passar pelo processo. E falar de mãe, para mim, é muito especial, né? Eu tive muito problema com a minha mãe quando eu era adolescente. Muita coisa. Começa a falar, se apresenta, que quem não te conhece, né? Para você falar um pouco sobre você. Quem que é a Rô? O que ela está aqui apresentando? Fala aí um pouco de você, Rô. Então, mas antes de eu me apresentar, eu quero contar essa historinha que eu vivi com a minha mãe. Porque Então, como eu ótimo. estava com dor,
eu não entendia, porque eu queria o amor da minha mãe, e eu não entendia o porquê que ela não me amava da forma que eu queria que ela me amasse. E aí a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 9 anos de idade. Só que a minha mãe casou mais de 8 vezes. E a minha mãe, todas as vezes que ela casou com homens alcoólatras. E meu pai era alcoólatra. E depois de estudar, né, de buscar esse mundo de conhecimento, eu entendi que a minha mãe foi buscar nesses homens o meu pai. E eu falei, caraca, por que ela não ficou com meu pai? Se ela casa com todos os caras alcoólatras, ela ficava com meu pai. Pelo menos era meu pai. Entendeu? Então isso me gerou muita revolta. Depois que eu fui estudar e fui entender todo esse processo da minha mãe. E a coisa que eu mais queria na minha vida era que minha mãe me desse atenção, que minha mãe me amasse. Mas como que uma mulher que se separa do pai, eu com 9 anos de idade, ela tinha 7 filhos, nunca trabalhou fora, foi trabalhar em casa de família para sustentar os filhos e foi buscar em outros caras um suporte para poder sustentar esses filhos. Então, quantas mães hoje em dia passam por esse processo, né, de separação e que busca, às vezes, um relacionamento para poder manter esse filho, para sustentar esse filho? Eu passei por esse processo e vários outros processos, né? Vários outros processos que não vem ao caso agora, a gente vai falar sobre o luto, né? Mas eu pude, no final da vida da minha mãe, cuidar da minha mãe, dar banho na minha mãe, escovar a dentadura da minha mãe, dar carinho na minha mãe, fazer massagem no pé da minha mãe e pude perdoar minha mãe porque eu tive o entendimento de tudo que eu vivi com ela, depois de eu estudar, que aí vai entrar a minha formação. Depois de eu estudar PNL, depois de eu estudar constelação familiar, depois de eu estudar terapia sistêmica, e agora estou me tornando psicanalista, que eu voltei a estudar. Então, cada vez mais me apaixono por essa área de poder ajudar pessoas a também se entender, se olhar e se conhecer, e entender que aquilo é um processo que ela precisa passar na vida para poder evoluir. E eu pude verdadeiramente, depois, né, de todo o entendimento, de amar minha mãe e de entender toda a história da minha mãe. E depois que eu entendi isso, eu pude ficar mais leve, mais suave, sabe? Então, eu sou consteladora familiar, eu sou terapeuta PNL, eu sou terapeuta sistêmica comportamental. Entrei agora há pouco tempo na formação de psicanálise, que eu estou apaixonada demais. Meu trabalho especificamente é com famílias. Eu atendo muitas famílias, muitas mães. Amo demais o que eu faço. Largo qualquer coisa para ajudar uma pessoa, independente de qualquer coisa. Eu vim aqui nesse mundo para servir e para ajudar. Estar aqui falando com a Lili, para mim, é uma alegria muito grande, que a gente se conheceu, inclusive, num treinamento, né, comportamental, em São Paulo. E de lá para cá a gente sempre manteve contato. Já trocamos várias figurinhas. Eu atendo ela, ela atende, e a gente troca figurinha e funciona, dá certo, porque a gente é muito profissional, então a gente deixa o coração de lado e vai só mesmo no racional, né, para poder mexer na ferida. E quando ela falou do convite, né, para participar dessa live, para falar do luto, automaticamente veio na minha mente. O luto é um processo que a gente vive sempre, só que eu não permaneço nele. E eu transformei o meu luto, que foi a minha dor, em gratidão. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Dividir com a Lili, né, também a dor dela que ela passou com a partida da mãe, porque não é perda. Eu nunca falo perda, porque a gente não tem nada. A gente não tem exatamente nada. A gente veio aqui para passar um tempo, né, para adquirir conhecimento, ajudar pessoas. E muita gente foca no material, né, para conquistar coisa, casa, carro, não. Isso também é importante, ter qualidade de vida. Mas o mais importante é a gente trabalhar o nosso interno e curar nossas feridas para a gente poder ajudar outras pessoas, né? E eu, como acredito muito em Deus, né, ele sempre fala, né, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, não se respeita, não se valoriza, você não tem como amar mais ninguém. Lógico que a gente passa por processos que às vezes a gente está, né, a vida é como se fosse um eletrocardiograma, né? Você vai, sobe, desce, aquelas imagenzinhas. Então tem dia que você está muito positivo, tem dia que você está mais ou menos, e aí você precisa trabalhar o teu emocional, trabalhar as suas questões, buscar ajuda, se for o caso.
Eu, no processo que eu passei, muitas vezes eu busquei ajuda. E hoje eu estou aqui para falar para vocês do luto, não com tristeza, mas com gratidão. Gratidão porque eu aprendi muito demais. Foi momentos de, eu falo que foram momentos de aprendizados, e não momentos de... Teve um momento de tristeza? Sim, mas teve momentos de muito aprendizado, momentos de muita evolução. E posso continuar a contar a história? Hoje, eu acho que você deveria se apresentar assim, falar, eu sou mãe de tantos filhos, Sim, né? Só agora eu conta um vou, pouco da sua história. agora eu vou falar, complementar isso. Então, eu sou, hoje, né, meu nome é Rosane, né? E muitas pessoas me chamam de Rô ou de Rose, mas eu gosto mais de Rô, que combina mais comigo, até porque eu também sou empreendedora, abri um brechó que chama Brechó da Rô, que hoje é online, mas que está mais paradinho, porque a minha paixão mesmo é a terapia. Eu sou mãe de 3 meninas maravilhosas, que são o amor da minha vida. Raíza, 28 anos, Rayane, 30, que mora hoje em Portugal, e Vitória, que tem 20 anos, que mora comigo. Casada há 32 anos com Elias, um cara incrível, um cara maravilhoso, um cara pai, amigo, tudo de bom, uma pessoa como Elias ele é. E e sempre será. Eu passei por um tempo na minha vida, né, essas minhas 3 filhas maravilhosas, uma delas, que é a Raíza, não se encontra mais aqui, nesse mundo terreno, está no mundo espiritual. Vai fazer 4 anos, mês que vem, que ela faleceu. Ela passou por um processo de câncer de ovário. Aos 26 anos, foram momentos bem difíceis, bem dolorosos, mas ela conseguiu fazer da doença um legado que ela deixou para a vida aqui. Então, para mim, foi um momento de muito orgulho, de de ser muito grata. Eu, primeiramente, eu sou muito grata porque eu fui mãe. E muitas pessoas hoje, muitas mulheres querem ser mãe e não podem ser mãe. Mãe de gerar, né? De realmente gerar um filho. E eu pude gerar 3. 3 filhas incríveis, maravilhosas. A Rayane hoje mora em Portugal, ela é totalmente independente, trabalha com audição de vídeo. A Vitória hoje também já está trabalhando, está caminhando. A Raíza passou por esse processo. Eu parei a minha vida para cuidar da Raíza durante 3 anos. Ela passou pelo processo de um câncer de ovário, que descobriu aos 26 anos. E quando ela descobriu o câncer, eu achei que ela fosse se isolar e que ela fosse se enfiar numa caixinha. E ela me surpreendeu. Ela não se enfiou numa caixinha, ela publicou nas redes sociais tudo que ela estava passando. Ela decidiu tirar umas fotos mostrando as cicatrizes do corpo dela e de outras mulheres que passavam pelo câncer. Decidiu fazer um projeto junto com a Rayane, com a minha filha. Desse projeto gerou um instituto, que hoje se chama Instituto Vamos Viver, que ajuda suas famílias e mulheres e todas as pessoas que passam pelo processo do câncer. Hoje o instituto está parado. Eu ainda não voltei com o instituto, mas eu registrei a marca. Mas eu quero falar da minha vivência com a Raíza. A minha vivência com a Raíza foi uma vivência de muito aprendizado. Sabe quando as pessoas falam assim, ser mãe é padecer no paraíso? Ser mãe é você tirar forças da onde você nem imagina que você tem? Ser mãe é você doar a sua vida pelo filho? E eu pude passar tudo isso. Eu só não pude doar a minha vida pela vida da minha filha. Mas se eu pudesse, eu trocaria de lugar com ela, com certeza. Mas pensa numa situação que você vive, mas que todos os dias você é grata por estar vivendo e aprendendo com cada etapa da vida, com cada quimioterapia, cada radioterapia, cada cirurgia, cada cicatriz no corpo, cada coisa que acontecia com ela, e eu dizer assim, obrigada por mais um dia, obrigada por mais um dia. Lógico, eu chorava, eu clamava, eu pedia, eu orava, eu pedi para as pessoas orarem, eu pedia ajuda,
E uma coisa que é muito, muito incrível para mim, na minha vida, que as pessoas falam assim, como é que você consegue falar com tanta leveza de uma coisa que você viveu, que é a perda, né? Que as pessoas falam, a perda de um filho. Eu falo assim para as pessoas, eu não perdi, eu ganhei uma filha durante 28 anos. Eu tive a oportunidade de cuidar da minha filha durante 28 anos. Então isso não foi uma perda, isso foi um ganho. Olhar para minha filha, eu nunca olhava para a doença, nunca olhava para o câncer, eu sempre olhava para ela. Eu sempre olhava o que ela fazia. Eu sempre olhava da onde que ela tirava força. E ela dizia para mim, mãe, a sua força é minha força. Então, o quanto que nós somos exemplo para os nossos filhos de força, de aprendizado, nós somos espelho. E aí eu digo, né, para você que é mãe e que está passando pelo luto ou que está vivendo com seu filho algum tipo de conflito, que espelho que você está sendo? Porque eu precisei continuar a minha vida, a minha história, para continuar sendo espelho para a Rayane e para a Vitória. Se eu me fecho e me tranco num casulo, e se eu começo a tomar um monte de remédio antidepressivo e não quero mais viver, não quero mais sair, caramba, minhas filhas iam sofrer muito. E eu também. Então, eu decidi e falei assim, a partir de hoje, ok, eu vivi e estou vivendo o luto. Mas o que eu vou fazer da minha vida a partir de hoje? Eu quero viver. Eu quero viver para continuar minha história, até quando Deus quiser que eu esteja aqui. Porque eu entendi de que a Raíza, ela teve o tempo dela e a história dela. E todos nós temos o nosso tempo, a nossa história. Mas é difícil pra caramba para as pessoas entenderem de que aqui a gente já veio com a hora marcada. Que a gente tem o nosso tempo. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, não sei quanto tempo a gente tem. Mas o que você está fazendo do teu tempo? O que eu ia fazer do meu tempo? O que eu ia fazer a partir daquele momento que a minha filha não estava mais aqui em corpo, né? Um dos documentários que eu fiz sobre a vida da Raíza, eu falo, e acredito que seja muito importante também dizer isso aqui agora, a minha filha, ela não foi curada na carne, ela foi curada na alma. Muitas vezes aqui, eu precisei ser curada na minha alma para poder conseguir ter paz, ser grata, ter amor, sabe? Porque se eu não consigo curar a minha alma, eu não estaria nem aqui falando com você, Lili. Eu não estaria nem aqui falando com você. Então, num dos documentários que eu falo sobre a vida dela, eu falo, a minha filha, ela não foi curada na carne, na carne, ela foi curada na alma, porque ela precisou se despedir de tudo, de toda a vaidade, de toda a arrogância, de todo o ego. Ela precisou colocar realmente a sandalinha da humildade, porque ela era muito vaidosa. Ela era muito externa, não era interna. E ela precisou largar tudo e deixar tudo para olhar para o seu interno. Hoje, falar da minha filha, para mim, é com orgulho, não é com tristeza. E eu sou muito grata. A minha palavra é essa mesmo. A dor se transformou em gratidão porque eu pude entender de que a gente só vive o momento presente, o aqui e o agora, não tem daqui a pouco. Então, o que eu estou sendo grata no dia de hoje? Eu, todos os dias, antes de levantar da minha cama, eu já agradeço. Obrigada a Deus por mais um dia. Obrigada pelos meus pés, pelas minhas mãos, pelo meu respirar. Porque quando eu passei pelo processo com a minha filha, quando ela ia num banheiro, vou falar uma coisa aqui que a gente faz normalmente, mas que as pessoas não falam. Mas ela tinha prisão de ventre por causa das medicações. Quando ela no banheiro ela conseguia evacuar, a gente batia a palma, a gente comemorava, sabe? Como uma criança que conseguia fazer alguma coisa. Quando ela conseguia beber uma água, e a gente comemorava. Quando ela conseguia tomar um banho sozinha, a gente comemorava. Então, o quanto que eu, né, você e tantas pessoas que nos assistem, que dê valor às pequenas coisas, né? O respirar, o beber uma água, o tomar um banho, a caminhar, né? Escovar os dentes com a própria mão. Muitas vezes quem escovou o dente dela fui eu. Quem deu banho nela fui eu. Quem fazia as coisas dela sou eu. Então, nós temos tudo isso, né?
Nós temos a oportunidade de agradecer por tantas coisas. As pessoas agradecem. Ah, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha roupa, obrigado pelo meu trabalho, obrigado. Cara, tá, tudo bem. Pode agradecer, sim. É importante. Mas enquanto você está olhando para dentro de você e está verdadeiramente falando assim, caramba, hoje eu posso respirar mais um dia. Hoje eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Hoje eu posso comer com as minhas próprias mãos. Hoje eu posso beber a minha água, eu mesmo segurar o meu copo. Hoje eu mesmo posso pentear meu cabelo. Hoje eu mesmo posso tomar meu banho. Hoje eu posso agradecer por essa água que está caindo em meu corpo. Então, eu aprendi a cada momento, a cada dia, a cada segundo, a agradecer mesmo estando na dor. Mesmo a gente passando pela dor, o que aquela dor quer te ensinar? O que ela quer te transmitir? O que ela quer mostrar para você o que você não quer ver? Que muitas vezes a gente não quer ver. A gente finge que não vê, né? O coração tá ali, ó, palpitando e fala, ó, tem alguma coisa aqui, ó, dá uma olhadinha. Ó, dá uma olhadinha ali e tal. Mas é difícil pra caramba você olhar pra dor e ter um entendimento de que o que aquela dor quer vir falar com você, o que ela quer te ensinar. Você falando essas coisas, vem as memórias, né? Porque eu vivi o processo de câncer com a minha mãe, né? Do AVC. Então, assim, é muito interessante como que a gente revive as nossas memórias. E aí, você falando assim, eu lembro das cenas. A minha mãe, quando você falando da Raíssa no banheiro, a minha mãe não conseguia tomar banho. Chegou uma época que ela não conseguia mais. Minha mãe era super ativa e ela falava que ela não queria depender de ninguém. Quando se ela ficasse doente, ela não queria depender de ninguém. E chegou no final, uns 2, 3 meses finais, ela realmente dependeu da gente. Então ela não conseguia ir no banheiro, tomar banho, coisa básica, né? E aí eu brincava com ela com o chuveirinho. Ela sentada, né? Porque a gente colocava uma cadeira, ela sentava e eu jogava o chuveirinho. Só que minha mãe tinha câncer de pulmão. E aquilo dali, eu jogava o chuveirinho nela, quando eu via, ela ficava com pânico, porque ela não conseguia respirar direito. E aí você começa a perceber que é tão simples, né, pra gente que tá normal, e aquilo dali pro outro é um desafio, né, imenso. E aí um dia ela falou, Lili, não faz isso comigo, que eu fico sufocada. A gente brincava muito no banheiro, porque sempre quando ela ia tomar banho, eu tomava banho junto com ela, até adulta mesmo, né? A gente tinha mania, desde criança, de ficar juntas no banheiro conversando, tomando banho juntas e tal. E aquele momento começou a se tornar um desafio diário. Coisa que era tão simples pra gente, começou a se tornar um desafio diário. Então, às vezes, é o que você falou, a gente não valoriza realmente o nosso convívio, que é você sentar na mesa com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, você tá ali naquele momento desfrutando, né, daquele momento familiar. Quando eu perdi a minha mãe, eu falo que minha mãe me deu vida após a morte, entendeu? Porque eu era a filha, não era a filha que dava trabalho, não era a filha que dava problemas, mas eu era uma filha ingrata. Porque eu era assim, ingrata com a vida, sabe? Com o mundo. Eu não conseguia entender, depois que minha mãe morreu, que os ensinamentos dela fizeram mais sentido. Porque tudo que ela estava tentando me ensinar em vida, eu com a minha arrogância e com a minha imaturidade, eu não conseguia aprender. Eu fui aprender após a morte. Quando a minha mãe faleceu, eu lembro que ela falou muito, deixou muito claro para mim, assim, no leito de morte dela, 2 dias antes dela morrer, ela falou assim para mim: viva a sua vida como se não houvesse o amanhã. Não se arrependa de nada. Então, eu perguntei para ela, você se arrependeu de ter fumado? Ela falou assim, não, faz de novo. Eu vivi o que eu tinha que viver, o que eu queria viver. Então, assim, sabe, Rose, perder alguém, que a gente fala perder, né? Talvez eu ainda não tenha assimilado essa palavra como você ainda falou, mas não estar na presença de alguém ainda, fisicamente, traz muita dor, porque a gente está acostumado a lidar com as nossas vontades, os nossos desejos. Mas sim, quando eu olhei para minha mãe e vi que eu tinha 2 opções, eu me entregar naquela dor
ou viver algo diferente. Portanto, de 20 dias depois que minha mãe faleceu, eu fui buscar um curso para poder fazer alguma coisa para preencher a minha vida, porque eu falei, não vou ficar lamentando. Não era o que minha mãe gostaria que eu fizesse. Então, a gente, quando está com uma dor muito grande, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento, né? Cada um tem a sua questão. Eu coloquei o máximo de coisas para mim, para preencher a minha vida. Hoje a vida tem um outro sentido e um outro sabor e significado. Eu vivo a vida muito mais com desejo, com vontade de ser feliz do que há 30 e poucos anos atrás. Durante 31 anos, eu realmente não tive vida. Eu fui ter vida pós 31. Só que até os 31, e até o convívio com a minha mãe, eu estava ali realmente aprendendo. Literalmente, ela estava me instruindo para esse momento que estou hoje. Então, assim, eu falo, a minha mãe, mesmo após a morte, ela ainda continua me dando vida. A consciência não morre, né? Não A consciência morre. não morre. Eu tenho o hábito de conversar com a Raíza, né? Eu também. Hoje mesmo, antes de entrar na live, eu falei assim, meu anjo de cabelo cor-de-rosa, eu vou fazer uma live. Então, fica do meu lado, para que eu possa ter sabedoria e tranquilidade e clareza para poder ajudar outras pessoas por esse processo. Passar pelo processo, né, do luto é dolorido, sim. Mas eu aprendi, né, e todos os dias eu sou muito grata por tudo que eu vivi e aprendi. E eu dei um novo sentido para essa... Gente, está passando um carro aqui vendendo um negócio aqui. Aqui é um bairro, só tem 2 ruas. Então é o carro do ovo, tudo quanto é jeito que passa. Vocês vão escutar um barulho aqui. Mas faz parte, ao vivo assim mesmo. Então, o que acontece? Eu aprendi de verdade a ser grata. E a palavra que eu mais uso é isso. Eu uso a gratidão para tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei. E vou te dizer, eu tive tantos conflitos com a Raíza quando era adolescente. Tantos, tantos, tantos. A gente brigava tanto, tanto, tanto. E eu fui descobrir realmente o verdadeiro amor de mãe e filha, né, um pouquinho antes dela ficar doente. E quando ela ficou doente, foi que eu vivi o verdadeiro amor de mãe e filha. E vou te dizer, é um aprendizado muito grande, até com a Rayane e com a Vitória. A vida de mãe e filho tem lá os seus conflitos. O importante é você sentar, dialogar e resolver, né? E não deixar aquela coisa acumular. O meu projeto de vida que eu fiz, uma vez, um treinamento que eu fiz, chamado Mídias Milhas, Descobrindo a Sua Missão, Lili, acho que você congelou. Não. Eu não estou... Eu tô aqui. Eu tô aqui. A sua internet que tá oscilando. Mas pode ir, tá? Eu tô te vendo. Tô te vendo. Oscilou aqui. Deu uma congeladinha. Não tô te vendo. Eu fiz um treinamento um tempo atrás, chamado Mídias Milhas. Inclusive a Raíza também fez. Que a gente é descobrindo a nossa missão. E a minha missão lá, tá aqui bem grande no meu mural, é levar para os pais terem mais respeito e diálogo com seus filhos e estarem mais presentes na vida dos seus filhos. É isso que eu fiz e que transformei na minha vida, junto com a minha filha. Eu sempre busquei, porque eu sempre quis esse entendimento, esse diálogo com ela, né? E dentro da família também. Então, a gente passou e passa, né, por desafios e de discordância, porque ninguém concorda com tudo sempre, e a gente senta e resolve. Mesmo que tenha uma DR, né, mas você senta ali, se expõe, resolve, fala, conversa, mas não acumula coisas. Então, quando você não acumula, as coisas ficam mais leves, né? Você não carrega mágoa, não carrega rancor. Então, aqui a gente funciona dessa forma, sabe? E eu vivi muito isso com a Raíza, da gente sentar e conversar, e de eu pedir perdão para ela, de pedir desculpa da forma que eu fui grosseira, da forma que eu tratei, né, da forma que eu lidei, mas que a gente, no decorrer de todo esse tempo de aprendizado, a gente pôde olhar verdadeiramente no olho de uma da outra e dizer: obrigada por você estar aqui comigo nessa hora, nesse momento, da gente poder viver esse grande amor.
Eu acho que tudo isso aqui é válido. Tá oscilando pra caramba a tua internet, Lili. Eu não sei se você está me ouvindo. Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo bem. Se eu não te ouvir, eu te falo. Tá. E falar do luto também, para mim, né? Como a Lili colocou lá no texto, não sei quem foi que viu, mas viver 2 lutos, um após o outro, nossa Senhora, meu Deus do céu, parecia que o meu coração ia rasgar, parecia que meu corpo, ele não tinha mais força para ficar de pé. 1 ano e 7 meses da Raíza falecida, o Elias, meu marido, também faleceu de câncer de pâncreas. E eu passei pelo mesmo processo. Eu cuidei dele, eu dava banho nele, escovava o dente dele, dava massagem nele, cuidava dele em tudo, né? Porque ele ficou acamado, não conseguia mais andar. E a mesma coisa que eu vivi, não a mesma coisa, né? Porque foi diferente com a Raíza, mãe e filha. Mas eu pude olhar nos olhos daquele homem e falar assim, meu Deus do céu, como eu sou grata por ser tão amada por uma pessoa que eu não entendia que amor era aquele. Eu não entendia porque ele dizia para mim, eu não consigo ficar longe de você 1 minuto. E eu brincava assim, mas eu consigo, tá demais para mim. Deixa eu sair um pouco, deixa eu caminhar, eu quero... Mas eu posso caminhar com você? Não, deixa eu ir sozinha, eu quero ir sozinha, me deixa ir sozinha. Não, mas eu vou te buscar. Eu falei, não quero, vou sozinha. Porque era um amor tão, assim, ele não sabia nem explicar esse amor que ele sentia por mim. E eu, quando eu vivi e pude cuidar dele, e eu brincava muito com ele, né, falava com ele, e ele dizia assim para mim, eu já te amava tanto, e você é tão linda, que agora eu te amo ainda mais, porque você é uma mulher incrível, você é uma mulher maravilhosa. E aí, o que eu olhava para ele, eu só dizia assim, cara, eu só tenho a agradecer. Porque esse amor que você sente por mim é um amor que eu nem sei explicar. É um amor que eu não sei explicar. E, e eu pude honrar, sabe, o meu casamento durante 32 anos, da gente ter construído uma família linda, 3 filhas, com amor, com respeito, com entendimento, com diálogo, com brigas também, com desavenças, com vários momentos. O amor, o casamento, o relacionamento é uma construção do dia a dia. A gente passou por vários momentos, momentos de financeiro, momento de doença, momento de desemprego, momento de muita escassez, momento de estresse, momento de ausência, momento de muitas oscilações, sabe? Então a gente passou por todas as etapas. Casar, estar no relacionamento, não é você desistir no primeiro obstáculo. É cada obstáculo você aprender com ele e subir mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. E a pergunta que eu sempre fazia para mim, o que eu estou aprendendo a cada dia com esse processo? Eu dizia assim, Deus, o que está acontecendo? Pô, manda aí um WhatsApp aí, manda uma conversinha aí com a Raíza aí, manda um WhatsApp pra mim, porque, cara, tá difícil pra caramba, eu não tô conseguindo, sabe? Me ensina como é que eu faço, o que eu faço, por onde que eu vou, qual o caminho, me mostra os atalhos. E eu dizia, conversava muito, eu ia na praia, caminhava 10 quilômetros, eu caminhava 10 quilômetros na praia, fazendo uma terapia chamada Ho'oponopono, e eu falava assim, caramba, hoje eu preciso aprender algo. Como lidar com essa situação, como viver com essa situação. E eu chegava em casa cheia de energia, eu falei assim, hoje eu só tenho isso. Hoje eu só tenho essa situação, então eu preciso lidar com ela. O que eu faço? Vou fazer o meu melhor. Vou escovar o dente dele brincando, eu vou trocar a fralda dele brincando, eu vou dar o banho nele brincando, eu vou fazer a comida dele brincando, eu vou botar músicas alegres, eu vou botar músicas de criança, eu vou sair, vou fazer minha unha, vou fazer meu cabelo. Eu buscava recursos para poder me alimentar, para poder ter força, para poder continuar. Mas nunca comecei a reclamar. Eu sempre conversava, né? Eu dizia assim, me ensina, Deus me ensina, como é que eu faço para poder lidar com tudo isso?
Como é que eu faço para poder aprender a lidar com cada situação? E sempre agradecendo o dia de hoje, o dia de estar junto. Obrigada por mais um dia, obrigada por ele estar aqui, obrigada por esse momento, porque a gente não sabe. Não sei, a pessoa mandou alguma coisa aqui. Ela falou que conheceu a Raíza muito. Ela mesmo passando pelo espaço, tentou ajudar ela. Olha que lindo! Ela era desse jeito mesmo. Ela queria ajudar todo mundo, mesmo com toda a dor. Ela falou assim: mãe, ajuda ali, mãe, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Sempre ajudando, ajudando, ajudando. E essa é a característica da nossa família, né? Então, comece dentro da sua casa, ajudando a sua família, ajudando o seu filho, ajudando o seu marido, ajudando o seu amigo, ajudando a sua esposa. A gente começa a nossa lição, a nossa missão, o nosso propósito dentro da nossa casa, não é fora da nossa casa. Se você não pratica dentro da tua casa, você não tem como praticar fora. Se você não pratica na sua vida, você não tem como praticar na vida do outro. Então eu precisei curar muitas dores, muitas feridas, para poder aprender a lidar com as feridas e as dores dos outros. Né? Hoje eu falo com muita propriedade, porque quando eu encontro uma mãe que está com uma ferida e que está com um relacionamento com seu filho, eu consigo entender e ouvir ela e fazer o meu melhor e colocar para ela o processo que eu vivi e que tem jeito, tem jeito, tem solução, sabe? Tudo na vida tem jeito, tem solução. Eu hoje olho para o espelho e muitas vezes eu falo assim, olhando para o espelho, né? E falo assim: obrigada, Deus, por mais um dia de vida, e obrigada, Raíza e Elias, por ter me ensinado tanto no processo que eu passei com vocês. Obrigada por ter me amado, por ter me respeitado, e obrigada por estar aqui comigo em consciência, porque a consciência não morre nunca. E eu entendo que vocês foram curados na alma e não na carne, porque a carne vai embora. A alma precisa estar leve e limpa. E quando a alma está leve e limpa, a gente tem mais leveza. Então, a cada um de vocês que estão me assistindo, o que você tem feito para poder cuidar da sua alma? Não do seu corpo. O corpo a gente cuida, né? Passa uma maquiagemzinha, um batomzinho, toma um banho, bota um desodorante, um perfuminho, bota uma roupinha legal. Mas e aí, como é que tá por dentro? O que você tem feito? Né, Lili? E, Rose, é muito legal porque, assim, eles foram curados na alma e deixaram também essa cura para outras pessoas, né? Olha quantas pessoas que estão falando aí sobre o impacto da raiz na vida delas. E eu tenho certeza que você também foi curada dentro da sua alma, né, com todo esse processo deles. Porque a gente também, se você está com um processo de doença, um processo difícil, e você se pergunta o tempo inteiro, Deus, o que isso está querendo me mostrar? Você sai daquele vitimismo, daquele ciclo de dor e entende que faz parte da vida. Eu sempre faço essa reflexão, porque é necessário. A gente está aqui de passagem, a única certeza que todos nós temos é que um dia a gente vai para outro lugar. E aí não me interessa se é para o céu, para a terra, para qual religião cada um pense, né? Creia, alguma crença de cada um. Mas a gente vai virar um pó, literalmente. Então, o que a gente realmente está fazendo com o nosso dia a dia, com as pessoas que estão à nossa volta? Tem pessoas que realmente a gente não vai dar conta de conviver e está tudo certo, então se afaste. Não é para a gente viver também naquela positividade o tempo inteiro de eu tenho que aceitar todo mundo, agregar todo mundo. Não, tem pessoas que não vão dar conta do meu convívio e está tudo certo. Mas quando a doença chega, a gente sabe dentro das constelações, né? Quando as doenças chegam, a morte chega, é para mostrar, para você olhar para algum lugar. Qual é o lugar que você não está vendo? O que você não percebe que não está consciente, né? O que isso está se manifestando? Por que isso está se manifestando em mim? A doença da minha mãe me trouxe muita reflexão de vida, porque é de valorização mesmo. Você vê uma pessoa que tem vontade de comer alguma coisa, mas não consegue engolir. Uhum. Então, e o que você está dando valor, o que você está fazendo no seu dia a dia?
A Raíza tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ela deixou nesse legado. Você não precisa passar pela dor para valorizar a vida. Valoriza a vida agora. Caramba, tem pessoas que brigam por coisas insignificantes na vida. Sabe? Valoriza a vida agora. Para de querer esperar chegar a dor do emocional, a dor do físico, a dor do espiritual, né? Eu precisei cuidar muito da minha espiritualidade. Muita coisa. Sabe? Para poder passar por esse processo. Porque se você não tem fé, fé, falar de fé é muito, muito bom. Porque fé, a pessoa fala, eu tenho fé. Eu tenho fé que a minha filha vai ficar curada. Tá, eu tenho fé e tive muita fé que a minha filha ia ficar curada. E ela ficou curada na alma, não na carne. Isso também é ter fé. A fé não é só você falar assim, eu quero que a minha filha fique curada, que ela fique aqui comigo. Não é o que você quer. A fé é você entregar verdadeiramente e falar assim, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. É você entregar. Eu acho que é para tudo isso, né? Que a gente está falando de um luto de morte. Mas existem vários lutos, né? São lutos em vida que a gente às vezes tem que fazer com pessoas, com relacionamentos, com empregos, né? Com tudo na vida. O luto ele faz parte da nossa jornada, né? Sim. As pessoas, muitas pessoas ficam no luto depois de um término de um casamento, né, depois de sair daquele emprego que eu conheci, inclusive, uma pessoa num clube que ela trabalhou numa empresa há 25 anos e a empresa acabou. E ela entrou num luto profundo, porque ela não aceitava. Aí eu tive a oportunidade de conversar com ela na beira da piscina, sabe? E mostrar para ela, você é jovem, você não pode começar tudo de novo. Né? Esses dias a gente viu aí a gente pode recomeçar a nossa vida todos os dias. Todos os dias a gente pode escrever uma nova história. Todos os dias a gente pode escrever a história que a gente quer para a nossa vida. Que história que você quer escrever para a sua vida? A história de continuar lá no passado, no luto, do relacionamento que você perdeu, do emprego que você perdeu, né? Do falecimento do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu irmão, do teu amigo. Que história que você quer escrever a partir de hoje? Todos os dias a gente pode escrever uma história diferente. A Raíza dizia, as pessoas falavam que ela vivia no mundo da Alice no País das Maravilhas, porque ela acreditava que tudo poderia ser bom e tudo poderia ser diferente. Mas ela dizia, eu faço isso, eu acredito no amor, que a gente pode ter um relacionamento legal, porque eu vivo isso na minha casa, com meu pai e com a minha mãe. Então, quem é a referência na sua vida? Talvez o seu pai, a sua mãe não seja a referência de um amor. Talvez a sua mãe não seja a referência do amor que você quer de mãe. Mas tem pessoas que te acolhem como mãe e que são referências. E tem pessoas que são referências na sua vida. De profissional, de pai, de mãe, de amigo. Você cria, né? Se você não tem, você cria. Porque se você não tem essas referências, você cria. Pega pessoas que você cria aquilo dali como um lugar. Eu, antigamente, a Rose me ajudou muito no processo de separação, né? Sim, foi. A gente se conheceu, eu estava casada ainda, e ela me ajudou muito nesse processo de separação. E eu lembro exatamente agora, como assim, você fez uma pergunta assim, né? Você provavelmente não vai lembrar disso. Porque eu falava assim, não tenho boas referências de casamento, para mim casamento é isso mesmo e tudo mais. E você falou assim, crie referências de pessoas que você acredita que têm relacionamentos saudáveis. E aí eu comecei a olhar para outras pessoas e falei assim, gente, realmente meu casamento não é bom. O meu casamento não está sendo saudável. E é aquele momento ali que eu percebi que existem pessoas à minha volta que tinham relacionamentos bons, só que eu estava presa dentro do ruim. Uhum. E aí, quando você olha para o lado e você vê que existem coisas muito melhores, né, a ser vista e que possam ser vividas pela sua vida, você fala, caramba, eu também posso. Eu também posso fazer diferente. E aí, quando você olha verdadeiramente para as suas dores, para as suas feridas, para aquilo que você está vivendo e que não está legal,
você acaba começando a buscar novos comportamentos, novas atitudes. E tudo indo, vai fluindo, né? Eu falo que a gente só faz o caminho caminhando, né? Ninguém faz o caminho parado. Tem pessoas que vivem a vida inteira no luto e que não querem caminhar. Estão ali parados. Mas a partir do momento que você começa a dar um passo, um de cada vez, a uma caminhada, uma de cada vez, você vai ver que tem tantas coisas lindas que possam ser olhadas e que possam ser acrescentadas na sua vida. Eu pude fazer isso. Eu pude começar a caminhar. Na época que a Raíza ficou doente, a minha pressão foi a 19, a minha glicose foi a 400, e eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? E depois que ela faleceu, eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde. Na época, eu tomava 8 comprimidos diários, para pressão, para o coração, para controlar a glicose, para tudo isso. Já se passaram, vamos dizer, 4 anos que a Raíza faleceu. Hoje eu caminho 10 quilômetros, eu caminho todos os dias, inclusive essa semana eu estou paradíssima, não caminhei nenhum dia, mas eu caminho. Eu emagreci 12 quilos e hoje eu tomo 3 medicações, uma de manhã e 2 à noite. Eu tomo 2 vitaminas para repor meus hormônios e tomo um comprimido pela manhã também para repor meus hormônios. E semana que vem eu estou indo no médico, no endocrinologista, e provavelmente ele vai tirar. Eu não vou precisar mais tomar. Então, o que a gente tem feito da nossa vida? Você escolhe viver ou você escolhe ficar parada no teu passado? Você escolhe fazer desse luto um aprendizado para a sua vida ou você escolhe viver o luto diariamente? Sempre lá, chorando, se lamentando, reclamando, questionando, perguntando, interrogando. Ou você pode fazer diferente, ou você pode agradecer o tempo que você viveu com essa pessoa, o que ela veio aqui nesse mundo para te ensinar, o que ela veio nesse mundo para poder agregar na sua vida, o que ela veio nesse mundo para poder deixar de legado, o que você viveu com ela de coisas legais, de coisas bacanas, para você poder agradecer. A gente pode fazer diferente. Eu quis fazer diferente e faço diferente todos os dias. Lógico, vai ter momentos que vai ter. Não é fácil, né, Rosa? Não é assim, simples. Não é simples e fácil, né? Não, diário. É diário. É um exercício diário. É um exercício diário. Todos os dias você precisa levar para sua mente a gratidão, os momentos felizes. Vai dar saudade? Vai. Vai ter dor? Sim. Cada um tem o seu tempo, tem o seu processo. Mas o mais importante é você começar a fazer. E quando a gente começa a caminhar, as coisas começam a fluir. Sabe? Vai lá naquele cantinho que ela gostava de tomar um café, de um chá, de um almoço, de comer a comida que ela gostava. Você vai recordar dela. Mas começa a recordar dos momentos bons que você viveu. Sabe? E você vai começar a entender de que aqui é mesmo um aprendizado, é um processo da nossa vida para a gente evoluir e não para a gente regredir. A gente não trazer culpa, né? Não trazer culpa e cobrança de alguns momentos que a gente tendencia a ficar assim, eu poderia ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Lá tendo muitas pessoas que trazem essa relação, né? Isso. Eu lembro que quando a minha mãe morreu, foi o ano que eu mais passeei, mais viajei. E aí teve uma pessoa que falou assim pra mim, nossa, nem parece que você perdeu a sua mãe. Aí eu olhei pra pessoa e falei assim, realmente, nem parece. Por quê? Foi o ano que eu mais passei, mais viajei, eu mais estudei, eu mergulhei em coisas que eu não tinha consciência. E eu falei, eu vou aproveitar. E assim, a gente é julgado o tempo inteiro. E se você começa a ficar dentro do julgamento seu e do outro, você não consegue viver o processo de gratidão. Porque você está tão preso às coisas do ego, né? As coisas que são superficiais, que você não consegue entender o seu processo. O processo do luto faz parte do seu processo. Faz parte do processo do seu ser. Porque aquela pessoa cumpriu a missão dela aqui na Terra. E o que você vai cumprir agora? Como que você vai cumprir a
frente, como que você vai fazer a partir dali para frente com essa dor? O que você vai transformar? O que você falou, transforma a dor em gratidão, transformar a dor em amor e olhar e falar assim, porque tem pessoas que vão viver algum luto e que não vai ser legal, que vai ter tido assim, pessoas que foram cruéis até, e que aquele processo de luto até fica revivendo de forma dolorosa. Mas é pensar, talvez, assim, o que eu aprendi com essa dor? O que eu não quero replicar? O que eu não quero fazer com outras pessoas que eu posso perder? Porque às vezes você perdeu um pai, uma mãe, e que você teve conflito a vida inteira e que não teve como resgatar o amor. Né? Porque eu tive a oportunidade de viver o amor com a minha mãe o tempo inteiro, até mesmo na doença e na morte. Mas tem pessoas que não vão ter essa oportunidade que a gente teve. Que a gente teve essa oportunidade. Eu sou muito grata a isso. Mas tem pessoas que vão viver um luto completamente diferente do nosso. E aí é olhar e falar assim, olha, não foi da forma como deveria ter sido ou como poderia ter sido, mas como que eu posso fazer diferente agora com outras pessoas, com a minha vida, com os outros processos? Ô Lili, você está falando aí, né, que talvez a pessoa não tenha vivido o amor com o pai não está mais aqui, ou já faleceu e tudo. Você sabe que depois que a minha mãe faleceu, eu tive um sonho com ela, um sonho com a minha mãe. Eu tive um sonho com a minha mãe, que ela via no meu sonho e ela dizia assim, me perdoa. Eu não sabia que eu tinha te causado tanto mal. Porque eu tive várias mágoas da minha mãe, né? Eu não entendia por que minha mãe tinha casado tantas vezes. Só eu fui entender depois que eu fui estudar. Que ela buscava nos homens alcoólatras do meu pai. Então eu tive um sonho com a minha mãe. Talvez quem está nos assistindo, né? E quem vai assistir essa live depois, você possa cuidar da sua espiritualidade e conversar com a tua mãe com a consciência dela. Dizer, mãe, olha, me perdoa, né, se eu te causei algum mal, se eu não fui o filho que você queria que eu fosse, eu não tinha entendimento, mas obrigada por você ter me dado a vida. Obrigada por eu estar aqui hoje, porque foi através de você que eu estou aqui. E é uma forma também de gratidão. Eu também pude ter um sonho com meu pai, né, de ter um encontro com meu pai em um sonho. E até no momento de espiritualidade, eu fui uma vez para um retiro e eu pude ter um momento de meditação no retiro que eu tive encontro com meu pai. Então, busque ajuda, busque cuidar da sua espiritualidade, busque o teu contato com aquilo que você acredita, com o universo, com Deus, sei lá, com o que você acredita que é uma energia para você, que é algo que você vai te fazer bem. E que você possa ter um encontro com teu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu amigo, seja com quem for. E vai ser através desse momento de meditação, de espiritualidade, que você vai curar também as suas dores, as suas feridas. E isso fez muito sentido para mim. Fez muito sentido para mim. Eu busquei ajuda terapêutica, eu fui fazer terapia, eu busquei ajuda em treinamentos comportamentais, né? Eu busquei ajuda fazendo meditação, fazendo yoga, ouvindo mantra, todos os dias ouvindo mantras pela manhã, agradecendo por mais um momento, agradecendo por eu ter sido mãe, agradecendo por eu ter vivido um casamento de 32 anos, um casamento de um cara que me amou pra caramba. Então, busque conhecimento, busque ajuda. Quanto mais a gente se conhece, mais livre a gente se torna. Quanto mais conhecimento a gente se busca, mais a gente tem leveza de olhar para aquilo tudo e falar assim, caramba, era só isso. Porque, às vezes, a gente pinta a coisa de uma tal forma que a gente acha que não vai ter mais jeito. Ah, morreu, não tem mais jeito. E tem jeito. Mesmo depois da pessoa morta, você pode falar com a consciência dela e você pode falar no momento de meditação, de espiritualidade, e pedir diretamente, Deus, me ajuda a ter esse entendimento, me ajuda a continuar a minha caminhada, me ajuda a entender, cura minhas feridas, cura minhas mágoas, cura tudo aquilo que eu não tenho como fazer sem você estar aqui comigo. E assim, foi desse jeito que eu consegui encontrar, e é desse jeito que eu continuo a minha caminhada, buscando conhecimento, buscando cuidar da minha espiritualidade, buscando fazer diferente, e buscando sempre estar respeitando o meu tempo, meu limite,
Às vezes a pessoa tá sorrindo, tá brincando, mas por dentro tá totalmente triste. Cara, viva as suas emoções. Se você tá triste, não quer sair de casa, não tá afim de papo com ninguém, se permita e viva as suas emoções. Não faça aquilo que o teu corpo está dizendo para você ficar quietinho, sabe? Se você quer sair, quer se divertir, tá bem, vai. Se você quer ficar sozinho, fique. Quantas vezes eu quis ficar sozinha? E eu adoro ficar sozinha, sabia? Adoro. Adoro ler um livro. Adoro ficar sozinha. Adoro caminhar na praia sozinha. Adoro ficar ouvindo, vendo vídeos, ver filme. Eu adoro ficar sozinha. Quando a gente tem... Quando a gente tem, não, mas a palavra... Quando você está em paz com você, você não precisa estar rodeado de pessoas. Você pode estar sozinho, que a sua presença ela é muito bem-vinda. Então experimente ficar sozinho, fazendo uma meditação, uma oração, sabe? Fazendo um contato direto com Deus, fazendo um contato, né, com aquela pessoa que não está mais aqui nessa terra, que a consciência nunca morre. Fazendo contato com você mesma, pedindo o próprio perdão para as suas feridas, para as suas memórias, para os seus pensamentos, para que tudo aquilo que você tem feito com você, porque a gente tem sempre na mão, né, uma varinha de goiaba. Às vezes, em alguns momentos, a gente usa essa varinha de goiaba, né, para poder bater na gente. Tá me ouvindo? Agora do camarão, gente. É muito engraçado porque a gente vai criando memórias mesmo afetivas e é importante você ter esse momento com você, quando você vive um processo junto com você e com o outro. Eu comprei uma rede para mim há um ano atrás, mais ou menos. Por quê? Porque no meu terraço tinha rede. Então eu e minha mãe, a gente ficava cada uma numa rede. E agora você falando, me veio a lembrança. Por que eu comprei uma rede? Na época que eu ficava sozinha, que eu estava em sofrimento muito ano passado, porque eu vivi o luto da minha mãe anos depois. Não foi logo em seguida, foi anos depois. E aí eu ficava na rede balançando e eu ficava assim, tipo, horas e horas naquela rede. Porque eu ativava a memória com a minha mãe e aquela questão do ninar, sabe? De você ficar balançando na rede. Então, como que é importante você criar memórias e se permitir, o que você falou, estar num lugar onde que o outro gostava, viver aquele ambiente, mas não é trazer dor, é falar assim, olha, eu posso de alguma forma sentir você ainda dentro de mim. Né? Porque o que a gente realmente quer, a gente queria apalpar a pessoa, abraçar. É tão engraçado, Rose. Às vezes eu sinto minha mãe passa a mão na minha cabeça, eu sinto o cheiro dela, eu sinto a forma que ela fazia um carinho na minha mão, da unha dela, é tão real, assim, para mim, dentro de mim, que isso me traz tanto conforto, não traz tristeza. Então, essas conexões que a gente precisa, eu acho, trazer para a nossa alma. Hoje eu consigo me conectar com uma história de alguém que conta que alguém já perdeu alguma pessoa que ama muito. Por quê? Eu vivi essa dor. Não que eu tenho a mesma dor. Não é isso. Né? Porque são dores diferentes, são pessoas diferentes, são histórias diferentes. Mas a gente consegue se conectar. Não procure pessoas que viveram por um processo de dor parecido com o seu para você poder ser acolhida por aquele lugar. Eu acho que isso também é muito importante, né, Rose? Porque, por exemplo, você viveu esse luto do marido, da filha. Então, quando você acolhe uma pessoa que também viveu por esse processo, você consegue ter mais empatia, né? Agora o som está sem som. Está sem som. Gente, eu mudei de lugar porque o homem do camarão agora está aqui na porta. Também é isso, né, a gente também tem que... assim, né? Eu acho que também a gente falou tudo que a gente precisava. Faz todo sentido, né? De verdade, o lugar que eu mais amo. Tá me ouvindo? Deixa eu ouvindo. O lugar que eu mais amo estar, né?
O lugar que eu mais amo estar, que eu gosto, que me faz, que me renova de verdade o tempo todo, é, é a praia. Olha, como vocês podem ver, né? Eu amo praia. Muita coisa. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu amo praia, muita coisa. Então, eu quando tô com muita saudade, né, do Elias e da Raíza, primeira coisa, primeiro lugar que eu vou é a praia. Gosto demais de ir à praia. E é isso, é a gente olhar e dar entendimento e falar assim, caramba, eu vivi esse momento aqui tão lindo com ele, né? E com ela. Então, deixa eu agradecer por esse tempo que eu vivi. Caramba, eu conheci o Elias, eu tinha 16 anos. Então, a gente ficou junto 35 anos. Quantas coisas a gente viveu, né? E pôde... Eu falei, cara, eu casei com um cara maravilhoso, um cara incrível, um amigo, um pai, um companheiro. Era ciumento pra caramba, morria de ciúme de mim. Mas eu entendi que é porque o amor dele era muito grande. E ele não sabia, né, controlar esse ciúme dele. E a Raíza era parecidíssima com ele. Ciumenta pra caramba também. Então, o que falar, né, dessas duas pessoas, no meu caso específico? É olhar para tudo isso lá atrás e dizer assim, eu continuo aqui a minha caminhada, então deixa eu fazer o meu melhor. Deixa eu honrar e agradecer o tempo que eu vivi com eles. Eu acho que é isso, resumindo de tudo que a gente falou dessa live, o quanto que você está, o quanto que todos nós, né, a gente honra e agradece pelo tempo que a gente viveu com a pessoa que não está mais aqui nessa terra. O quanto que a gente... continua através da gente, que a vida deles continua através de nós, né? Porque a nossa história é a história deles. Exatamente. Então, é olhar, né, sabe? E falar assim, caramba, o quanto que eu sou grata pelo tempo que eu vivi. E o quanto que eu aprendi. Se a gente olhar dessa forma, você vai começar a dar um novo sentido para a vida. Então, caramba, eu aprendi isso com ele, aprendi isso com ela, aprendi isso com ele, eu vivi isso, eu passei por esse processo, eu precisei olhar para isso, eu curei essa dor, estou curando essa dor. Então, quando você olha para a sua história e você começa a agradecer, mesmo na dor, mesmo doendo, a gente sempre encontra um lado que a gente possa olhar e agradecer. Sempre tem, não adianta. A pessoa fala, mas não tem que agradecer. Sempre tem. Sempre tem. Você olhar, analisar direitinho lá, bem no fundinho, você vai ver que sempre tem algo para você agradecer. Vida, né? Que seja os aprendizados de dor com aquela pessoa, alguma coisa você aprendeu. Alguma coisa você aprendeu, alguma coisa. Eu lembro que o meu primeiro, falando de dor, né, de aprendizado, eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu tinha 16 anos, eu fui chamada até de burra. Porque eu tinha dificuldade de aprender não, porque eram muitos processos. Era carnê, era cartão manual, era contrato, era ligar para o SPC, era passar o cheque da cliente, era passar o cartão da cliente. Era muita informação, era meu primeiro trabalho, eu tinha 16 anos. E as pessoas que trabalhavam nessa empresa, elas já sabiam fazer tudo. Então eu demorava para poder fechar. Eu era caixa de uma loja, eu demorava para fechar o caixa. E o que eu fiz? Mesmo ouvindo tudo aquilo negativo, eu pegava o contrato, eu passava por cima, igual você preencher quando você está aprendendo beabá, levava para casa e ficava treinando aquilo. Eu fiquei nessa empresa 6 anos e depois eu tornei trainee de todas as caixas. Então, não permita que as pessoas pisem em você, falem de você, sabe? Que as pessoas te menosprezem, que elas duvidem da sua capacidade. Você pode tudo que você quiser na sua vida. Inclusive ser grato pela dor. Porque eu sou grata por esse momento que eu passei. Porque acho que se as pessoas não tivessem me desafiado e falado que eu não ia aprender, que eu era burra, que não sei o quê, talvez eu não tivesse nem continuado. Mas eu sou movida a desafio. Então, aprenda a ser movida a desafio, sabe? Aprenda realmente não provar para os outros, mas para você, que você pode tudo aquilo que você quer.
inclusive olhar para a grande dor que você viveu, que é o luto, e ser grata pelo aquilo, e que você pode começar uma nova história a partir de hoje. Só depende de você. Você quer olhar e continuar chorando e lamentando, ou você quer olhar e dizer assim, ó, obrigada pelo tempo que você viveu comigo, obrigado pelos ensinamentos que você deixou para mim, obrigado por você ter me dado a vida, obrigado por você ter sido meu amigo, obrigado por você ter sido meu filho, obrigado porque você me escolheu para poder estar ao seu lado naquele momento mais difícil da tua vida. E isso faz todo sentido. Para mim, a gratidão, ela é o meu carro-chefe do meu dia a dia. Não tem outra palavra. Para mim, não Mas tem outra palavra. agradecer do sentir, né? Não é agradecer do pensar, que só fica no racional. É agradecer do sentir. Porque com gratidão, eu nem entende o que é a gratidão. Porque você tem que tomar consciência do que é ser grato. Porque você falar, eu sou grata pela água, pela vida, pela luz, pelo isso, por aquilo, é lindo e maravilhoso. Mas o sentir mesmo a gratidão, que eu acho que é o processo que as pessoas precisam aprender. E sem precisar. É um precisar de você movimentar dentro de você a gratidão mesmo. De você sentar num lugar que você não tem nada. Você olha para o céu e se conecta só apenas com aquilo dali e sente a gratidão passando por você. Porque hoje em dia tem muito livro de autoconhecimento, muita informação que fala sobre a gratidão. Mas as pessoas não estão vivendo de fato o que é ser grato. É olhar para aquele marido enjoado que está na minha casa, me enchendo o saco e falar assim, olha, gratidão por esse homem que está me aguentando também. Porque as pessoas estão desistindo de tudo muito fácil. Porque o que está se tornando um pouco desafiador, eu não quero mais olhar, eu não quero ser grata e olhar e entender qual que é o processo que aquilo quer me ensinar. É muito fácil eu pegar e falar assim, quando alguém que a gente ama recebe um diagnóstico de câncer, no caso, né, é muito dolorido. É muito sofrido, e você fala assim, eu não quero viver esse processo. Não, você falou logo no início, você arranca força de onde você nem tem, você entrega a sua força até para o outro, né? Então, você começa a ser grato até pela doença, porque ela poderia ter morrido e você nem ter passado pelo processo de doença, porque a doença ela não é despedida, ela é um momento de despedida. Tem pessoas que morrem da noite para o dia que não tem esse processo de despedida. Né? É verdade. Então, Rose, eu acho que quando a gente fala sobre esse tema, a dor que se transformou em gratidão, não é pelo lado lindo e maravilhoso, não. É você olhar a sua dor, acolher ela, receber e entender qual que é o processo que ela está querendo te passar, entender que ela tem algo para te ofertar, para te oferecer, para te engrandecer, e para depois você transformar essa dor em gratidão, com o tempo, com muito amor por você, pelas pessoas que estão à sua volta, entender que essa gratidão ela tem que ser sentida e vivida no teu corpo, porque senão você está abafando a sua dor, e aí você não está vivendo um processo realmente que você precisa de viver aqui na Terra, né? Porque nós estamos aqui num processo de crescimento. Somos apenas um instrumento de crescimento, de evolução. Então, o que eu realmente estou trazendo para o meu corpo físico, o sintoma de gratidão? Isso mesmo. É exatamente isso, né? A gente parar para poder pensar o que a gente está fazendo com o nosso corpo. E a gratidão não pode, nem deve ser da boca para fora. Começa pelas coisas simples. Uma coisa que eu gosto muito, quando a gente vai beber água, sabe? As pessoas bebem água, assim, ai, tô com sede. Gente, começa pelas coisas simples. Começa a observar a água descendo pela tua garganta. Começa a observar a você engolir a sua saliva. Começa a observar a você poder movimentar os seus dedos, as suas mãos. Coisas simples do dia a dia. Isso é você ser grato pelos movimentos que você tem. Pelos pequenos movimentos que você faz. Hoje em dia, eu vejo as pessoas, a maioria, com o celular do lado.
começa a deixar o celular de lado e agradecer pela refeição que você está comendo. Mas agradecer principalmente por você estar mastigando e engolindo. Isso é muito forte para mim, sabe? Acho que a gente tem que parar realmente para poder observar os pequenos detalhes da vida. De você ir no banheiro, fazer xixi. Já sentou no vaso e não pensou em nada, só prestou atenção no que você fazia xixi? Gente. Isso responde ao que a Kelly. Isso responde a pergunta da Kelly, que a Kelly falou assim. A Kelly tá aí mesmo. Ela é linda, ela, minha cliente. Assim, como sentir isso no corpo, essa gratidão? É isso que a Rose está falando, os pequenos movimentos. Ô, Rose, a internet está travando muito, mas eu acho que a gente trouxe o que a gente precisava, né? A nossa entrega aqui, eu acho que foi maravilhoso. Eu acredito muito no que a gente, né, tem para oferecer aqui. Eu quero muito te agradecer mesmo, porque assim, eu te admiro muito como mulher, como mãe, como esposa, como pessoa, como profissional, como terapeuta. Para mim, assim, é muito maravilhoso, né? Você estar aqui, dividir essa história. Eu também estou fã dela, eu também estou fã dela. Porque você passa por muitos processos, né? E assim, eu tive a oportunidade não de presenciar, mas de distante ver a sua luta, a sua dor, não é fácil. Mas você, mesmo com as suas dificuldades, você se mantém de pé e ainda tem algo a oferecer. Mesmo, às vezes, com muita dor, você ainda tem algo para oferecer. Então, eu quero muito, muito, muito mesmo te agradecer por dividir e compartilhar um pouco da sua história com a gente, porque é um décimo, e olha lá, né? Ai, Lili, imagina, eu que agradeço. Tinha muito tempo que eu não fazia live, muito tempo mesmo. Nossa, até perdi as contas de quanto tempo que eu não faço live. E quando você me convidou, eu me senti realmente um chamado para poder estar aqui, para dividir um pouquinho da minha história, né, do que eu vivi, do que eu vivo hoje em dia, para falar dessa dor que se transformou em gratidão, que é pura e verdadeira. E para mim foi muito gratificante estar aqui com você e obrigada pelo convite. Que ótimo. E você transforma ainda mais mães ainda aqui com o seu impacto, com a sua experiência, né? Com tudo aí. Eu sei que você tem vários projetos aí, né, em mente para trabalhar isso. Isso se distribua no mundo, né? Que eu acho que as pessoas, né, podem receber isso que você tem para doar. Obrigada, Lili. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a todo mundo aí também, né? Que esteve aí presente. A Kelly ficou até o final. Obrigada, Kelly. Você é uma querida. Obrigada, gente, por ouvir a história, da nossa história, né? A minha e da Lili. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo, uma ótima semana. Obrigada, Lili. Nada, obrigada. Tchau.